No exame físico, então, a primeira coisa a ser feita no exame físico é a inspeção. Então, vejam, a inspeção ela é dividida em inspeção estática e dinâmica. Ah, lembrem de que, para fazer a inspeção do abdômen, primeiro o paciente tem que tirar a camisa para expor esse abdômen. Segundo, a gente tem que estar numa sala com boa iluminação, né, para que a gente realmente identifique os achados desse abdômen. Se o paciente estiver deitado, a gente tem que adotar a posição de lado direito do paciente. Mas a inspeção você pode também fazê-la de frente ao paciente, de frente à cama do paciente. Porque a gente vai ver na inspeção dinâmica que a gente tem que tentar identificar pulsações e às vezes estando do lado direito do paciente prejudica um pouquinho a identificação dessas pulsações. Então, na inspeção estática, primeira coisa vista no paciente, tipo do abdômen. Então, tipo do abdômen a gente tem três tipos. O abdômen plano, que é o abdômen normal, abdômen globoso, o abdômen distendido, globoso, e o abdômen escavado, que é o abdômen do desnutrido, do paciente muito magro. Depois do tipo do abdômen, identificar a cicatriz umbilical, que aqui no slide não tem, mas se a cicatriz umbilical ela é centrada e se ela é intrusa, plana ou protusa. Então, a cicatriz umbilical normal é a intrusa. A cicatriz plana ou protusa, ela é comum em quem? Nos obesos, nos ascíticos, nas gestantes, mas a gente define cicatriz umbilical centrada e intrusa. Depois a gente vai ver a presença de abaulamentos, retrações, cicatrizes, tatuagens nesse paciente. Sempre que a gente identificar alguma dessas coisas, a gente tem que definir a área onde a gente identificou. Então, as áreas, no próximo slide, a gente vai ver a divisão das áreas. Mas se a gente tem uma cicatriz, você tem que dizer cicatriz no hipocôndrio direito. Presença de retração na fossa ilíaca direita. Certo? Algumas cicatrizes cirúrgicas, elas têm nomes específicos. Então, as cicatrizes cirúrgicas, quando ela tem nome, por exemplo, a cicatriz da cesariana, é a cicatriz de Van Steel. Eu não preciso então dizer que é uma cicatriz na região hipogástrica, porque Van Steel sempre estará lá naquela região. A distribuição de pelos, a distribuição, a mucosa, a pele, então são coisas também que a gente tem que examinar nesse abdômen. A hidratação dessa pele, a coloração dessa pele, então a gente também vai ver se existe alguma alteração nisso. E a presença de circulação colateral, quer dizer, a presença de turgências venosas, certo? Na inspeção dinâmica, a gente vai ver a primeira coisa, a presença dos movimentos respiratórios. Então, se o paciente tem respiração abdominal ou tóraco-abdominal. A gente vai ver a presença de movimentos peristálticos, se existem. Vejam que ter respiração abdominal é normal. Ter movimentos peristálticos, a gente tem que pensar em algo que esteja aumentando o peristaltismo, causando o que chama de peristaltismo de luta, que é comum, por exemplo, na obstrução intestinal. A gente vai ver pulsações, então pulsações na região epigástrica, que são as pulsações aórticas. A gente vai ver se tem dilatações, então pulsações em outras regiões que são patológicas, né? A gente vai também ver a presença de hérnias. E aí toda vez que a gente tiver numa tumoração,
que seja sugestivo de hérnia, para confirmar essa herniação ou não, o paciente tem que fazer uma manobra chamada manobra de Valsalva. E a manobra de Valsalva é o que? Pedir para o paciente fazer um aumento da pressão abdominal. O paciente assopra na própria mão para causar um aumento dessa pressão. E aí, essa tumoração, quando ela aumenta, ela é característica de herniação, certo? Então, nas regiões do abdômen, a gente vê aí que são 9 regiões. As regiões superiores, que são a região do hipocôndrio direito e esquerdo, e a região epigástrica. As regiões medianas, que são os flancos direito e esquerdo, e a região mesogástrica. E as regiões inferiores, que são a fossa ilíaca direito e esquerda, e a região hipogástrica. Então, qualquer uma dessas regiões, gente, tem órgãos específicos nessa região. Quando eu estou diante de um paciente que ele lá diz, eu estou com dor abdominal, e você pede para ele identificar a região, apontar a região dolorosa, isso ajuda você a meio que selecionar essa dor. Então, na paciente lá no nosso caso clínico, ela tinha ou dor na região epigástrica. Imagina que ela tivesse dor na região do hipocôndrio direito. Teríamos que pensar em fígado, teríamos que pensar em vesícula. Lembrem que o fígado é um órgão pouco doloroso. Poucas vezes o fígado dói. Então, o fígado dói quando ele distende muito a cápsula ou quando existe algum abscesso, alguma coisa nesse fígado. Mas a inflamação hepática em si, ela não tem como sintomatologia dor. Ela vai ter outras inúmeras sintomatologias, porque o fígado é responsável por metabolização de proteínas, o fígado por metabolização de glicose. Então, o paciente vai ter inúmeros outros achados, mas a dor não é tão característica. Então, região epigástrica, estômago, pâncreas, por causa da dor irradiada, região de flancos, o que é que a gente tem que pensar? Nos ureteres. Então, paciente que tem um cálculo, que esteja migrando, vai causar muita dor nessa região de flanco. Região mesogástrica, pensar no trato gastrointestinal, então no intestino delgado, parte do intestino grosso. Regiões de fossas ilíacas, fossa ilíaca direita, muito comum a dor da apendicite. Fossa ilíaca esquerda, muito comum a dor da diverticulite. Regiões de hipogastro, a gente tem o útero, a gente tem a bexiga. Então, as dores mais comuns nessa região são as dores císticas, né? As dores relacionadas à dor da bexiga. Ok? Quais são as nossas referências anatômicas do abdômen? Então, as referências anatômicas principalmente são o músculo reto abdominal, a própria cicatriz umbilical e a estrutura óssea, né? Tanto do tórax, então o arco costal, como da bacia, certo? Vejam que aqui a gente vai identificar o que a gente chama dos pontos dolorosos. Então, os pontos dolorosos, lembra lá do que eu disse, o ponto cístico. Então, o ponto cístico é a interseção da parede lateral do reto abdominal com o arcabouço ósseo. Então, aqui é onde é o ponto cístico. Se o paciente tem dor nessa região, pensar em vesícula. Quando a borda lateral do reto abdominal tangencia com o umbigo, aqui a gente tem o ponto ureteral. E aqui o ponto ureteral é comum nas dores de cálculo renal, né? Então, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Um pouquinho mais abaixo desse ponto,
a gente vai ter o ponto de McBurd. Então, o ponto de McBurd a gente faz uma linha imaginária entre a crista ilíaca anterior e o umbigo, divide essa linha em três, e aí na interseção entre o terço proximal e o terço distal, fica aqui o ponto de McBurd, que é onde a gente vai pesquisar o apêndice, certo? Então, esses são os pontos dolorosos. Ainda temos o ponto epigástrico, né, relacionado à dor da gastrite. Então, na inspeção, vejam, primeiro identificar a inspeção estática e dinâmica, identificar os pontos dolorosos. Quando se fala em cicatrizes, como eu disse, algumas cicatrizes têm nomes específicos. Então, cicatrizes cirúrgicas, elas têm algumas que a gente não precisa dizer aonde é que está a cicatriz, apenas dizer o nome delas. A cicatriz mais comum da cirurgia abdominal é a cicatriz mediana. Então, para que a gente faz cicatriz mediana? Por que a gente abre o abdômen na região mediana? Nos pacientes vítimas de trauma, de tiros, de facadas, ou os pacientes que a gente vai querer expor todo o abdômen à procura de algo que esteja trazendo uma necessidade cirúrgica, né? Então, se é uma cicatriz na linha mediana, cicatriz mediana. Outra cicatriz muito comum é a cicatriz relacionada à cirurgia da vesícula biliar, que é a cicatriz de Cook. Então, é a cicatriz na fossa ou no hipocôndrio direito. Hoje em dia, as cicatrizes de vesícula são a maioria delas feitas por videolaparoscopia. Então, não tem mais a cicatriz de Cook. Mas, se a gente tiver, pensar sempre num paciente que fez uma cirurgia de vesícula biliar. Temos a cicatriz de McBurd, veja lá, no ponto de McBurd, que é a cicatriz da apendicite. Temos a cicatriz paramediana. Então, cicatriz paramediana, que é a cicatriz na borda lateral do reto abdominal, que é uma cicatriz que utiliza-se, por exemplo, para fazer laqueadura tubária, para fazer procedimentos de pequeno acesso, que a gente vai ter que acessar toda a cavidade abdominal. E a cicatriz de Fanny Steele, que é essa cicatriz da cesariana, que é uma cicatriz mais anatômica, né, para preservar a anatomia feminina. Em relação às hérnias mais comuns, a gente tem a hérnia epigástrica, na região epigástrica, a gente tem a hérnia umbilical, a gente tem a hérnia inguinal e a hérnia femoral. Essas são as hérnias primárias mais comuns. Então, a herniação é um afrouxamento da aponeurose que permite que haja uma exposição das alças intestinais, né? Então, as alças penetram nesse afrouxamento e causam essa herniação. Não necessariamente o tratamento é cirúrgico. O tratamento ele é cirúrgico emergencial quando essa alça intestinal entra nesse anel herniário e começa a haver necrose de alça, né? Então, esse sim, o tratamento é emergencial. Mas a presença de uma hérnia pode ser programada uma cirurgia eletiva, certo? Quando a gente está diante de uma hérnia em alguma cicatriz cirúrgica, a gente está diante da hérnia incisional. Então, hérnia incisional é hérnia em cicatriz cirúrgica. Se a gente, por exemplo, operar uma hérnia umbilical e ela depois voltar a herniar, ela deixa de ser hérnia umbilical e passa a ser hérnia incisional. Certo? Aqui a circulação colateral, né? Então, circulação colateral de três tipos: cavo inferior, circulação tipo porta
e circulação tipo cava superior. Lembrem de que a circulação colateral é uma alteração anatômica, é uma forma que o organismo encontra de permitir o retorno venoso para o ventrículo direito. Então, algo está obstruindo, está dificultando esse retorno venoso, e o organismo, para tentar compensar esse retorno, começa a usar veias que eram de pequenos calibres e que tinham uma túnica frouxa, e aí começa a haver uma dilatação importante dessas veias, e isso faz com que haja essa formação varicosa, né? Então, o paciente tem esse aspecto de varizes na região tóraco-abdominal. Qual a principal causa? Hipertensão porta. E qual a principal causa de hipertensão porta? Cirrose. Por quê? Porque o sistema porta ele passa dentro do fígado, e esse fígado fibrosado começa a fazer uma constricção extrínseca desse sistema porta. E isso faz com que o organismo tenha que tentar compensar de outra forma. Ok? Então, inspeção estática e dinâmica. Depois da inspeção, próximo passo, ausculta. Então, a ausculta da região abdominal, ele deve ser feito em 4 quadrantes. A gente divide o abdômen nos quadrantes, tendo como centro a cicatriz umbilical. Então, não precisa fazer a ausculta nas 9 regiões. A gente faz a ausculta nos quadrantes. Então, em que ponto do quadrante eu faço a ausculta? No ponto médio do quadrante. Então, eu traço uma linha da cicatriz umbilical para a estrutura óssea, né? Então, para o arcabouço ósseo, identifico o ponto médio dessa linha. Então, faço a ausculta nos 4 quadrantes. O que é que eu quero encontrar com a ausculta? Eu quero encontrar o peristaltismo. Eu quero ouvir o peristaltismo. Então, a gente chama ruídos hidroaéreos. Então, se eu identifico o ruído hidroaéreo em um dos 4 quadrantes, ele já é considerado ruído hidroaéreo positivo. Eu não preciso identificar nos 4, e eu também não preciso descrever em que quadrante eu estou identificando. Por quê? Por causa da dinâmica do peristaltismo. Então, eu posso em algum momento ver no quadrante superior direito, mas daqui a 30 segundos eu vou escutar e ele já está no quadrante superior esquerdo, por causa da dinâmica, certo? Então, identificou ruído hidroaéreo positivo, certo? Agora, esse ruído pode estar abolido se ele não tiver em nenhum dos 4 quadrantes. Então, a ausência do ruído hidroaéreo leva a gente a pensar em algo que fez o intestino paralisar. E aí a gente tem que pensar no ilho paralítico. Ilho paralítico é a paralisação do movimento peristáltico. É comum em que circunstâncias? Uma sepse grave, é comum no paciente com distúrbios hidroeletrolíticos, então a deficiência do potássio leva a um ilho paralítico importante, mas é comum também no pós-operatório. Então, quando a gente passa por um procedimento cirúrgico abdominal, a gente tem que estar avaliando a presença dos ruídos a cada pelo menos 6 horas. Para quê? Para que a partir do momento que esse paciente tenha ruído, então o intestino, o movimento voltou a funcionar, a gente permite então que a gente possa liberar a dieta desse paciente. E quando esse peristaltismo ele está muito aumentado, os ruídos estão muito aumentados, a gente tem que pensar em algo obstrutivo. E aí chama-se peristaltismo de luta. O trânsito intestinal está tentando vencer alguma resistência.
podendo inclusive esse peristaltismo estar visível à inspeção, certo? Outras coisas que a gente tem que tentar auscultar são sopros em algumas artérias abdominais. Então, normalmente, essa ausculta é feita quando a gente vê pulsações. Então, você viu uma pulsação na região epigástrica, faz a ausculta da aorta abdominal para ver se tem sopro. Viu pulsações na região da artéria renal, faz a ausculta dessa região para ver se tem sopro. Então, sopros são sempre patológicos, né? Então, algo está diminuindo a luz, o trânsito daquela artéria. E isso tem que ser levado em consideração no paciente com, por exemplo, insuficiências renais ou um paciente que tenha sinais de má perfusão. Depois da ausculta, a percussão. A percussão, a técnica de percussão será apresentada a vocês nas aulas práticas, né? Mas a percussão, ela adota a técnica digito digital. E aí, percutir abdômen, lembra que a gente falou do tórax, que era a percussão, era um exame negligenciado. No abdômen, a percussão deve também ser feita nos 4 quadrantes, assim como a ausculta. E o som que a gente deve tentar identificar é o som timpânico, certo? Às vezes, claro, a gente identifica um som submaciço, a gente está, por exemplo, percutindo uma alça que está cheia de fezes, ou a gente está percutindo um abdômen que está muito rígido, então dá um som um pouquinho submaciço. Mas o normal é o som timpânico. Além da percussão dos 4 quadrantes, a gente tem que percutir também regiões específicas, que uma delas é o espaço de Traube. Então, o espaço de Traube é um espaço que deve ser percutido na tentativa de identificar o aumento do baço. Então, uma coisa importante para hepato e esplenomegalia. O aumento do fígado ou do baço são vistos à percussão e não, como a grande maioria das pessoas acha, a palpação, certo? Então, o exame que vê um aumento do fígado é a hepatimetria. O exame que vê o aumento do baço é a percussão do espaço de Traube. Se eu, por exemplo, eu palpar um fígado no hipocôndrio direito, pode ser que seja normal. Então, um paciente que o abdômen ele é um pouquinho flácido, ele me permite tocar no fígado sem que isso seja patológico. No entanto, se eu fizer a hepatimetria e esse fígado tiver aumentado, tem que se pesquisar algo patológico para essa hepatomegalia. Então, o que é o espaço de Traube? O espaço de Traube é uma região triangular que fica delimitada pelo quinto espaço intercostal, pela linha axilar anterior e pelo arcabouço ósseo, Então, nesse espaço triangular do lado esquerdo, a gente vai percutir à procura de quê? De um som que deve ser timpânico, certo? Se esse som for maciço, então a gente define como Traube ocupado. A presença de maciçez no espaço de Traube sugere esplenomegalia. Quando é que a esplenomegalia é fisiológica? Exclusivamente nos
nas crianças, principalmente as crianças recém-nascidas. Então, um traube ocupado na idade adulta, ele é patológico, certo? Um traube ocupado lá na pediatria, ele pode ser fisiológico. Lembrem que o baço é um órgão muito grande na vida embrionária, ok? Depois a gente vai percutir para a gente medir o nosso fígado, e essa técnica chama-se hepatimetria. Então, como é que eu faço a hepatimetria? Eu traço uma linha reta entre o mamilo direito e a crista ilíaca direita. E aí eu começo a percutir essas regiões. Então, lembrem de que na região inframamária eu vou percutir o espaço intercostal, né? E aí vou percutindo. Que som eu vou encontrar aqui no princípio? Som claro pulmonar. Então, som claro pulmonar, som claro pulmonar. Quando esse som começa a ser maciço, eu identifiquei a borda superior do meu fígado. Então, eu marco aqui a borda superior do fígado. E aí eu começo a vir a percutir de novo da crista ilíaca. Então, aqui eu estou vendo som timpânico. Então, timpânico, até que eu identifico também um som maciço. Então, borda inferior do fígado. E aí eu vou medir a distância entre o ponto da borda superior e o ponto da borda inferior. Essa metragem deve variar entre 6 e 12 centímetros. Se for menor do que 6, provavelmente fibrose hepática. Se for maior do que 6, hepatomegalia. Aí vejam, se eu estou diante de uma hepatomegalia no lobo direito, aí eu quero saber se é uma hepatomegalia global, se o fígado está todo aumentado. Aí eu vou fazer a hepatimetria na linha média. Então, eu vou fazer a hepatimetria na linha média. Para quê? Para eu identificar o lobo esquerdo. Então, a hepatimetria da linha média é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu começo a percutir em cima do externo. Em cima do externo, o osso externo é um osso oco. Então, ele tem som submaciço. Então, submaciço, maciço, submaciço, até que eu pego a maciçez da borda superior do fígado. E aí vem o da cicatriz umbilical. Timpânico, borda inferior do fígado. Nessa região, o fígado deve variar de 4 a 8 centímetros. Se maior do que 8, hepatomegalia com hepatomegalia global. Se menor do que 8, hepatomegalia de lobo direito. Ok? Vamos lá, vamos dar seguimento. Então, na percussão, 4 quadrantes, espaço de Traube e fígado. Vejam que existe um achado também na percussão, que é, se o paciente estava com queixa de dor no hipocôndrio direito, quando você fizer a hepatimetria, percuta a área hepática. E se essa percussão for dolorosa, teremos um sinal chamado sinal de Torres-Homem. O sinal de Torres-Homem é o sinal relacionado a abscesso hepático. Então, é percussão dolorosa do fígado. Certo? Depois, o mais importante dos exames, que é a palpação. A palpação ela é dividida em dois momentos também, superficial e profunda. Palpação superficial ela é feita unicamente com uma mão. Então, a mão que a gente utiliza para fazer a palpação superficial normalmente é a mão direita.
Lembrem que nós estamos do lado direito do paciente. Lembrem que nós estamos diante de um paciente que está com dor, normalmente no abdômen. Então, quando a gente está palpando, a gente não deve estar olhando para a nossa mão, a gente deve estar olhando para a face do paciente para ver se esse movimento está causando dor a ele. Então, palpação superficial, o que é que eu tento encontrar? Eu tento ver se existe dor naquela região, eu tento testar o tônus da musculatura, testar a elasticidade, a hidratação daquela musculatura. Então, eu vou pesquisando pequenas nodulações, pequenas tumorações naquela região. Depois de feito a palpação superficial, então palpação superficial é feito nas 9 regiões do abdômen, sempre deixando a região dolorosa para ser palpada por último. Depois eu vou passar para a palpação profunda. Então, palpação profunda é feita com 2 mãos, uma sobreposta à outra. A mão que vai ficar embaixo normalmente deve ser a sua mão dominante, é uma mão com mais sensibilidade. A mão deve ser espalmada e a gente deve aprofundar sempre que o paciente expirar. Então, o paciente, quando ele inspira, ele aumenta a tensão na parede abdominal. Quando o paciente expira, ele diminui a tensão na parede abdominal. Então, no momento expiratório do paciente, a gente aprofunda a mão para que a gente tente identificar o que? Nodulações profundas, órgãos que estejam aumentados de tamanho que sejam palpáveis. A palpação profunda, ela normalmente não é para tocar em nada, a não ser que haja algo de estranho dentro desse abdômen. E a mesma coisa na superficial, gente, deixar a região dolorosa para ser palpada por último. Na palpação existem técnicas especiais, que são as técnicas para palpar fígado e baço. Então, na palpação do fígado, nós temos basicamente 2 técnicas, que é a técnica de Lemos-Torres e a técnica de Mathieu. A técnica de Lemos-Torres é essa que está aqui ilustrada. Então, a técnica de Lemos-Torres, ela é bimanual. A gente coloca a nossa mão esquerda por trás do abdômen do paciente, a gente faz uma pequena elevação do abdômen e a gente, com a nossa mão direita, a gente vai aprofundar. Em que região a gente aprofunda? Na região que a hepatimetria identificou como a transição entre o timpanismo e a massa C6, certo? Então, nessa região, eu vou aprofundar a minha mão. E aí, é uma técnica que a gente utiliza, ela tem 2 momentos. A gente aprofunda a mão na expiração e a gente pede para o paciente fazer uma inspiração. Quando o paciente faz uma inspiração, o fígado ele é empurrado para baixo pelo diafragma. E aí isso facilita com que a gente toque na borda do fígado, certo? Então é uma técnica feita em 2 momentos respiratórios. Na expiração a gente aprofunda e na ins a gente toca no fígado. Outro órgão que também existe uma palpação específica é o baço. O baço, ele deve normalmente ser palpado em decúbito lateral direito do paciente. Então, é uma posição chamada posição de Schuster. Então, a posição de Schuster. O paciente está em decúbito lateral direito, o paciente está com a perna esquerda dobrada e o paciente está se apoiando sobre o braço direito. Tudo para diminuir a resistência
na região direita, no quadrante superior direito. E aí eu utilizo a mesma técnica utilizada pelo fígado, é a técnica de Lemos-Torres. Então, técnica de Lemos-Torres, posição de Schuster. Na ilustração aqui, o paciente não está em decúbito lateral. Pode ser feito dessa forma? Pode, mas o baço é mais acessível no decúbito lateral, certo? Se o paciente tem dor lá no ponto cístico, lembram de que a gente lá no comecinho da aula falou sinal de Murphy. Então, no ponto cístico do paciente, eu aprofundo a minha mão. Se ao aprofundar a mão o paciente sentir dor, isso é sinal de Murphy positivo. Se o paciente não sentiu dor, sinal de Murphy negativo. Mas se o paciente não sentiu dor e eu toquei em algo, toquei na vesícula, sinal de que a vesícula está aumentada, distendida, mas não inflamada. Então, sinal de Courvoisier-Terrier. Outra coisa, a palpação é a identificação da ascite. E a ascite é identificada tanto pela palpação como pela percussão. Então, diante de um paciente com uma distensão abdominal, veja, se tem muito gás naquele abdômen, o que é que o paciente vai ter a percussão? Hipertimpanismo. Se aquele abdômen tem líquido, o que é que o paciente vai ter a percussão? MACE6. Né? Então, isso vocês vão aprender na prática, mas a gente vai trabalhar no que chama de MACE6 móvel, porque o líquido ele é gravitacional. Então, o paciente que tem MACE6 em certa região, o líquido, quando o paciente muda de decúbito, ele vai passar a MACE6 em outra região. Normalmente, o paciente em decúbito dorsal, o paciente vai ter MACE6 nos flancos. E aí, quando o paciente muda para decúbito lateral, o flanco que ficou para cima tende a não ter mais MACE6. Mas isso se a gente estiver diante de uma ascite de pequeno volume. Porque ascites de grande volume, a maior do que 3 litros, todo o abdômen vai estar maciço. E aí a gente vai ter um outro sinal chamado piparote, que é um teste da onda líquida. A gente coloca uma das nossas mãos no flanco, em um dos flancos do paciente e faz percussão no outro flanco. E a gente faz pequenos petelecos, né, no outro flanco. Isso faz com que haja uma onda líquida que vai tocar na nossa mão, que está na outra região. Certo? Então, finalizado o exame físico do abdômen, vamos agora trabalhar as síndromes abdominais. Então, as síndromes abdominais, as primeiras delas são as síndromes ictéricas. Então, lembram da icterícia, que é o excesso de bilirrubina. Lá na fisiologia, vocês aprenderam que existe a bilirrubina indireta, existe a bilirrubina direta. Né? Então, a hemácia é degradada no baço e essa hemácia degradada, o grupo M, vai fazendo e a hemoglobina, o grupo M da hemoglobina, cria a bilirrubina indireta. Então, a bilirrubina indireta é convertida no fígado para bilirrubina direta. Né? Então, alguns achados clínicos sugerem que o paciente ictérico esteja com excesso de bilirrubina indireta ou excesso de bilirrubina direta. Que alterações clínicas são essas? A bilirrubina indireta, ela é lipossolúvel, mas ela tem uma característica que é impregnação do sistema nervoso central. Então, o paciente com excesso de bilirrubina indireta, o paciente vai ter
alterações neurológicas. Pode ter convulsão, desorientação, rebaixamento do nível de consciência. Então, ele tem impregnação da bilirrubina no sistema nervoso central. O paciente com excesso de bilirrubina direta, ele não tem alterações neurológicas, mas ele tem outros achados clínicos, que são prurido, que são colúria, acolia fecal. Então, o paciente tem outros achados pelo excesso de bilirrubina direta. Mas vejam que é o seguinte, professor, sempre que tiver bilirrubina direta, o que é que pode acontecer? O excesso dessa bilirrubina, um quadro obstrutivo grave, vai fazendo com que o fígado não veja mais como converter a indireta na direta. Então, uma das causas de hiperbilirrubinemia indireta é a própria hiperbilirrubinemia direta. E aí, esse paciente que por hora está com acolia fecal, com colúria, com prurido, pode em algum momento começar a ter sinais de agitação, de desorientação. Por quê? Porque o excesso da direta fez com que a indireta começasse também a crescer. Então, diante de um paciente com icterícia, a gente tem que investigar se esse é o primeiro episódio ou se são episódios recorrentes, se o início foi abrupto ou insidioso. Então, no início muito abrupto, pensar nas hepatites, na pancreatite e nos quadros obstrutivos. No início insidioso, pensar nas doenças neoplásicas e pensar nas hepatopatias crônicas. Ver se o paciente tem dor abdominal. Vejam que o fígado é um órgão que dói pouco. Então, pode ser que o primeiro sinal clínico dele seja icterícia e não dor. Já o inverso, por exemplo, a via biliar, a vesícula biliar é um órgão que dói muito. Então, o paciente que começa a ter dor, vômito e daqui a 2, 3 dias começa a ter icterícia, pensa mais em vesícula biliar do que aquele que tem icterícia, a icterícia vai aumentando com o tempo e aí só depois que o fígado começa a crescer, que distende a cápsula, que ele começa a sentir dor, certo? Então, dor em região mesogástrica que irradia para o dorso, mais icterícia, mais perda de peso, lembrar de um quadro obstrutivo extrínseco à via biliar, que é a cabeça do pâncreas. E os tumores de cabeça do pâncreas levam muito a isso, certo? Então, quais são os sintomas e sinais desses quadros ictéricos? Náuseas e vômitos, perda de peso, dor abdominal, pode ter febre com calafrio, pode ter aumento do fígado, pode ter icterícia, colúria, distúrbios proteicos com queda de cabelo, unhas quebradiças, né? Edema e ascite. Então, tríade de Charcot, dor abdominal, icterícia e febre. Pensar em colangite. Se houver associado a isso uma piora clínica com hipotensão e alteração do nível de consciência do paciente, isso é sinal de que ocorreu um choque séptico. Então, a tríade de Charcot com hipotensão e rebaixamento do nível de consciência leva ao chama de pentade de Raynaud. E aí é um quadro mais grave de sepse biliar. Certo? Síndrome edemigênica. Síndrome edemigênica, como o próprio nome diz, o paciente está edemaciado. Então vamos lá, o que é que o paciente tem a inspeção? O paciente tem edema de membros inferiores e o paciente pode ter ascite, né? Então,
no abdômen, o abdômen vai estar globoso, a cicatriz umbilical pode estar protusa e o paciente vai ter aquele abdômen muito globoso. Num paciente que está deitado, que ele tem ascite, ele tem um que chama de abdômen embatráqueo. E o que é o abdômen batráqueo? É um aumento da região dos flancos do abdômen. É só lembrar do sapo, né? O sapo, quando ele fica inchado, quando ele distende a região de flancos. Por isso, abdômen batráqueo. A palpação, então. O que é que vai ter nessa palpação desse abdômen? Muito pouca coisa, né? Porque o abdômen vai estar cheio de líquido, ele vai ter palpação de ascite. E aí a palpação de ascite piparote ou a técnica do rechaço, mas a gente não vai conseguir palpar órgãos abdominais por causa daquela tensão do abdômen. Mas a gente tem que lembrar de pesquisar também o edema não apenas na região abdominal, edema de membros inferiores, edema de membros superiores, para fazer sinal de cacifo e caracterizar semiologicamente esse edema, como a gente viu na aula de cardio. Na percussão, o som que era timpânico começa a ser som maciço, né? Então, o som maciço por causa da grande quantidade de volume. E a ausculta, o ruído hidroaéreo, ele pode estar presente ou pode estar diminuído, mas nunca abolido, certo? A abolição completa só se for um edema muito grande, que aí começa a fazer com que o trânsito não funcione mais, mas isso é um quadro muito grave de peritonite, de inflamação muito grande nessa região. Então, quais são as causas da síndrome edemigênica? Insuficiências cardíacas, insuficiências renais e insuficiência hepática. Por que que o fígado, a insuficiência hepática leva ao edema? Por causa da deficiência da albumina, né? Então, diminui a pressão coloidosmótica e esse líquido todo extravasa para o terceiro espaço. Outra síndrome é a síndrome de irritação peritoneal. Então, o que é síndrome de irritação peritoneal? Algo dentro desse peritônio está causando uma irritação. O que é que pode ser? Sangue, pode ser pus. Então, existe algum processo inflamatório dentro desse peritônio. Então, o que é que isso vai causar no paciente? Dor. O primeiro sinal desse paciente vai ser dor. Ele vai chegar com aspecto de dor, ele vai chegar encurvadinho, a marcha vai ser uma marcha bem lentificada, porque o passo largo, se ele tentar ficar ereto, isso vai aumentar essa dor. Então, é um paciente que não vai deixar você examinar o abdômen dele direito, ele vai ter a inspeção abdômen tábua, ele vai ter ausência da respiração abdominal, porque ele superficializa essa respirando só pelo tórax. Ele vai ter ausência de movimentos peristálticos, então vão estar um pouquinho diminuídos os movimentos peristálticos ou ausentes. Ele vai ter, não vai deixar você fazer percussão, e se você fizesse seria maciça, porque algo está ali irritando o peritônio. E a palpação, ele vai ter a palpação dolorosa, principalmente a descompressão. Então, a descompressão dolorosa. Isso é uma técnica que dá um sinal chamado sinal de Bloomberg. Então, o sinal de Bloomberg é descompressão dolorosa à palpação. O sinal de Bloomberg se familiarizou tanto com o apendicite que hoje é quase que usado exclusivamente para apendicite. Mas a apendicite é Bloomberg positivo na fossa ilíaca direita, lá no ponto de McBurney. Mas o Bloomberg pode ser positivo em qualquer região do abdômen. Então, descompressão dolorosa em qualquer região é Bloomberg positivo. Bloomberg positivo na fossa ilíaca direita é apendicite.
Outra síndrome é a síndrome obstrutiva. Então, um fecaloma, um volvo, né? Algo que esteja obstruindo o trânsito intestinal desse paciente. Então, o que é que o paciente tem? Dor, o paciente às vezes tem vômito, às vezes ele tem vômitos até de resíduos fecais. O paciente pode vomitar fezes, né? E o paciente tem o aspecto dor, a palpação desse paciente, o abdômen é tenso, é aumentado de volume, a percussão, ele tem hipertimpanismo, porque as alças intestinais estão mais cheias de gases, e ele tem uma ausculta com aumento do ruído hidroaéreo. Por quê? Porque é o peristaltismo de luta, está tentando vencer aquela obstrução intestinal. Outra síndrome é a síndrome do aumento dos órgãos maciços. Então, algum órgão intraabdominal que esteja aumentado, então esse paciente tem uma inspeção normal, em algumas vezes, ou a inspeção de uma doença consumptiva, por exemplo, pensando nas doenças neoplásicas, né? Então, com emagrecimento, com faces hipocrática, com palidez, cutânea mucosa, e aí esse abdômen normalmente está o quê? Depressivo, abaulado, né? Então o abdômen está escavado à inspeção. E a palpação, a gente consegue palpar esse órgão, seja dolorosa ou não essa palpação, certo? Percussão, maciez na região e a ausculta incaracterística, então ruídos hidroaéreos normais. Ok? Vamos voltar para a nossa paciente lá que a gente definiu, que é uma síndrome ictérica. Lembrem do exame físico do abdômen dela, dou a palpação superficial e profunda na região epigástrica, com massa nodular palpável, certo? Sinal de Murphy positivo, mas sinal de Courvoisier-Terrier, sinal de Murphy negativo, mas sinal de Courvoisier-Terrier positivo, com história de perda de peso, com história de palidez, cutânea mucosa. Então, gente, a gente está diante de uma paciente com uma doença neoplásica na cabeça do pâncreas, né? Que está obstruindo o colédoco e levando a uma síndrome ictérica obstrutiva. Ok? Então, nossas referências continuam as mesmas e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que a gente possa discutir alguns casos aí interessantes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus em casa. Se Deus quiser, a gente vai se ver logo logo.